Vamos lá. Então, nessa aula de hoje nós vamos ver os elementos de amortecimento. Então, como vocês sabem, todo o sistema vibracional, ele tem basicamente, para ele ser modelado, para você modelar um sistema vibracional, você precisa de 3 elementos, tá? Então, o primeiro desses elementos é o elemento elástico, né? Então, o sistema ele não vai vibrar se não tem elasticidade, tá? O segundo elemento seria um elemento massivo, o elemento inercial, que vai carregar a energia cinética, tá? E o terceiro elemento seria o elemento de amortecimento, que vai dissipar a energia. Então é isso que nós vamos ver hoje. Eu esqueci de pôr, né? Mas nós temos três tipos de amortecimento, aí, elementos de amortecimento que nós vamos considerar. O primeiro deles é o amortecimento viscoso. Então, o amortecimento viscoso ele é baseado na mecânica dos fluidos, em fluidos, né? Toda vez que você tem um fluido, tá? Para escoar esse fluido, ele apresenta uma certa resistência, uma oposição a esse escoamento, tá? Então, a resistência de um fluido ao seu escoamento é chamada de viscosidade, tá? E essa propriedade da viscosidade, ela é aproveitada para construir amortecedores. Então, se você olha um amortecedor daquele que eu mostrei, você desmonta ele, ele tem a construção interna parecido com isso daqui, tá? Ele tem um êmbolo, né? E dentro desse êmbolo, ele vai correr aqui dentro de um cilindro, né? Um pistão que corre dentro do cilindro, tá? E aqui você vai ter óleo, né? E esse óleo, conforme existe um movimento relativo entre o pistão e o cilindro, esse óleo ele vai passando por esses pequenos orifícios aqui. E quando ele passa, né, existe uma resistência a esse movimento. Então, essa resistência do movimento do pistão ao longo aí do fluido viscoso é que absorve energia, tá? Então, como é que ocorre essa absorção energética no escoamento de um fluido viscoso, tá? Toda vez que você tenta movimentar as camadas do fluido entre si, essas camadas elas vão escorregar umas sobre as outras, tá? Então, é o que vai acontecer aqui nessa representação. Nós temos aqui duas placas. Imagine duas placas de metal, né, retangulares aqui, uma placa que tem uma área A e outra placa inferior. E entre essas duas placas é colocado aqui uma camada de fluido aqui, tá? Imagine aqui, você pode imaginar, faça a brincadeira aí, que você pode imaginar que é um sanduíche de mel aí, né? O mel é um fluido viscoso, né? Que tem uma viscosidade alta. Então, você tem a placa inferior, a placa superior, e entre essas duas placas existe um meio fluido que tem viscosidade. O que nós vamos fazer vai ser tentar movimentar uma placa em relação à outra. Eu vou tentar movimentar essa placa longitudinalmente nessa direção, aplicando aí uma força. Então, aplicando essa força, vejo que a força ela é aplicada tangencialmente à superfície, tá? Quando você tem esforços mecânicos, forças aplicadas a um corpo, essas forças podem ser aplicadas. Deixa eu pegar aqui, não sei se vocês estão me vendo. Se eu tenho uma superfície, por exemplo, eu posso aplicar uma força perpendicularmente à superfície. Essa seria uma força normal, né? Uma tensão normal, associada a uma tensão normal, tá? Você pode aplicar uma força que é paralela à superfície, que é uma tensão tangencial, né? Então, nós temos a tensão normal, a força é aplicada perpendicularmente à superfície, e uma tensão tangencial, a força é aplicada ao longo da superfície, tá? E você pode ter o caso aí que é intermediário, né? Então uma força oblíqua. Numa força oblíqua, o que você pode ter? Você pode decompor essa aplicação de um esforço oblíquo em termos de uma tensão tangencial mais uma tensão normal, tá? No caso aqui, para observar o efeito da viscosidade no escoamento de um fluido, você tem que aplicar uma tensão tangencial. Então, a força aplicada na linha aqui, ao longo da superfície A, tá? Então, quando você faz isso, nós definimos aí o que se chama de uma tensão
uma tensão de cisalhamento. Tá? Por que nós chamamos isso de tensão de cisalhamento? Porque quando você faz essa força aplicada nessa área, as interações de caráter elétrico entre a superfície dessa placa e o fluido que você tem aqui, vejo que esses corpos eles são carregados, têm cargas elétricas. E essas cargas elétricas produzem aí uma certa interação, uma atração. Né? A mesma coisa que quando você, vamos supor que você tem aí uma poça d'água, né? Imagina uma poça d'água no chão e você vai lá e coloca o dedo na poça d'água. Então, o dedo ele vai carregar, ele vai atrair um pedaço da água. Então, você vai ter aí uma pequena gota colada no seu dedo aí. Né? Então, é o efeito aí da atração da superfície do dedo com a superfície da água. Tá? Então, a água vai ter esse efeito. Você pode fazer a mesma coisa com cerveja, por exemplo. Né? Tem lá uma poça de cerveja e você vai lá e coloca o dedo, né? Tira um pouquinho e dá uma experimentada aí para ver como é que tá, tá? Então, existe uma interação de caráter elétrico entre a superfície da placa e o fluido que você tem aqui. E quando você movimenta a placa, tá? Por conseguinte, você também está movimentando a primeira camada de fluido que você tem aqui em cima, tá? Porque existe uma coesão molecular entre a primeira camada de fluido e a placa. Mas a primeira camada de fluido, ela está ligada na camada inferior, tá? Que está ligada na camada inferior e assim por diante. Tá? Então nós vamos criar aí o que se chama de uma tensão cisalhante. Você tem várias camadas, então o fluido ele vai ser tratado por camadas, e quando você movimenta uma camada, essa camada vai movimentar as adjacentes, as inferiores. Tá? Então eu estou movimentando a camada de cima. Tá? E dessa forma, né, quando eu exerço uma força nessa placa, essa força vai fazer com que essa porção do fluido se movimente para cá com uma certa velocidade. Tá? Como essa é a primeira camada aqui de fluido, ela vai ter uma velocidade mais alta. Mas a camada inferior, aqui, a camada seguinte, ela não vai adquirir todo esse movimento. Tá? Como ela está um pouco mais distante da placa, ela não vai sofrer tanto essa influência e ela vai ter aí uma velocidade um pouco menor. Tá? Então a velocidade da camada de baixo vai ser menor, da outra camada menor, da outra camada menor, da outra camada menor e assim por diante. Então quando você movimenta essa placa superior, tá? Você, por conseguinte, por interação, né, de caráter elétrico, de atração elétrica, você vai movimentando as camadas do fluido de maneira subsequente. Se esse fosse um fluido ideal, tá? Num fluido ideal você não tem viscosidade, ou seja, quando você movimenta uma camada, essa camada ela desliza sem atrito em relação à outra. Tá? Então o cisalhamento ele Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá normal? Ah, então tá bom. Ah, ok. Não, é que eu achei que não estava ouvindo. Qualquer coisa vocês me falem. Tá? Então, quando você movimenta essa placa superior, você cria aqui um deslocamento das camadas inferiores, o cisalhamento dessas camadas aí adjacentes do fluido. Tá? Então, vejo que essa velocidade das camadas, ela tem uma certa variação. Essa variação nós vamos chamar aí de um gradiente de velocidades. Esse gradiente de velocidades ocorre ao longo dessa linha aqui, dessa coordenada que eu chamei aqui de y. Tá? Então vejam que a velocidade ela vai decrescendo, tá? O sistema de coordenadas está orientado para cima, tá? Do jeito que eu coloquei aqui. Então, a velocidade ela vai decrescendo quanto mais longe eu me afasto da placa superior. Tá? Então, quanto mais longe eu me coloco, menor a velocidade. Tá? Então, isso daqui é chamado de gradiente de velocidade. Tá? E nós vamos... Não está funcionando aqui. Agora sim. Então, nós vamos dizer o seguinte,
que esse gradiente, então como é que nós vamos estabelecer a lei de viscosidade aqui nesse sistema? Nós vamos dizer que esse gradiente de velocidade aqui, ele vai ser maior quanto maior a tensão aplicada. Tá? Então, quanto maior a força que você aplica, maior essa variação ao longo dessa distância aqui. Tá? Então, se eu acelerar, o que significa aplicar uma força mais alta, uma força maior? Significa você acelerar essa placa aqui com uma intensidade maior, então aceleração maior. Mas aí se você acelera mais essa placa superior, as camadas inferiores aqui, elas não vão responder da mesma maneira. Tá? Então, você tem aqui, quanto maior essa tensão cisalhante, né, esse tal, força por área, quanto maior essa tensão cisalhante, maior vai ser essa diferença de velocidades aqui. O que significa isso? A diferença de velocidades, o quanto a velocidade varia ao longo dessa distância aqui. Tá? Então, o gradiente de velocidade ele é dado por ΔV por ΔY. Quando você muda a distância aqui, você quer saber quanto mudou a velocidade. Então, por exemplo, aqui vamos supor tem 1 centímetro e a velocidade aqui em cima, por exemplo, a diferença de velocidade daqui de cima para baixo aqui sei lá, 10 metros por segundo. Tá? Quando você aumenta essa tensão cisalhante, essa diferença ela vai tender a aumentar. Tá? Então é dessa maneira que nós expressamos a lei de cisalhamento aí, de um fluido aí, dessa maneira. Tá? Então nós vamos dizer que o gradiente é bastante interessante. Apareceu uma tela aqui, espera só um pouquinho. Aí. Bom, então vamos considerar então esse fluido, né, entre essas duas placas e a tensão cisalhante aqui, o tal. Tá? E eu falei para vocês que o gradiente de velocidade ele é proporcional aí à tensão cisalhante. Então aqui está a tensão cisalhante, força dividido pela área. Tá? E o gradiente de velocidade aqui é o quê? É ΔV por ΔY. Tá? Lá eu tinha representado por uma derivada, por uma equação diferencial. Tá? Mas aqui, né, tratando como ΔV por ΔY, né, o ΔV aqui você pode escrever simplesmente como V. E o ΔY aqui nós vamos escrever como essa espessura aqui, H. Tá? Então, para esse sistema aqui, tá, a tensão cisalhante, força por área, é igual a menos a viscosidade vezes a velocidade dividida pela distância entre as duas placas aí. Tá? Nessa relação, você pode passar a área lá para cima multiplicando. Tá? E quando nós fazemos isso, vejam que aqui essa força, a força de atrito viscoso, vejam que você aplica uma força aqui para tentar deslocar essa placa em relação ao fluido. Mas pela ação e reação, a terceira lei de Newton de ação e reação, quando você aplica essa força sobre o fluido por reação vai aplicar uma força sobre a placa. Tá? Então você pode considerar que essa é a força de resistência do fluido a esse movimento. Tá? Então a força de resistência de atrito viscoso que nós vamos ter aí nesse cisalhamento do fluido, essa força ela está associada à velocidade. E nós podemos chamar esse fator aqui da viscosidade vezes a área da placa, vezes a distância entre as placas, de um fator constante. Vejam que a área da placa e a distância entre as duas placas é simplesmente um fator geométrico. Tá? Vai depender da geometria que você tem. E a viscosidade ela é uma grandeza que é intrínseca do fluido que você tem. Ela é específica do fluido que você tem. Né? Específica significa da espécie. Então, dependendo do fluido que você tem aqui, se é óleo, se é mel, se é água, né? Depende do fluido. Tá? Existem óleos, por exemplo, que são multiviscosos, que apresentam diferentes viscosidades, né, em diferentes temperaturas.
né? Então, isso acontece aí no óleo, nos óleos usados nos veículos. Tá? Eles têm aí, eles não têm uma viscosidade só, mas eles têm mais de uma viscosidade. Então, quando ele está frio, ele vai ter uma viscosidade, e quando o óleo esquenta, ele vai ter uma outra viscosidade. Então, é bastante complexo aí, né, se você for tratar, né? Então, por que os óleos de um carro eles têm que ser multiviscosos? Justamente porque quando você tem um material só, imagine que você tem um óleo puro, né, um óleo que ele tem só uma viscosidade. Quando você muda a temperatura desse fluido, a viscosidade dele varia com a temperatura. Então, esse Mi aqui depende da temperatura do meio, depende da temperatura de trabalho. Tá? Então, se você usasse um óleo monoviscoso no motor, o que aconteceria? Ele teria a viscosidade adequada quando o motor estivesse frio, mas quando estivesse quente, o que aconteceria? A viscosidade poderia, por exemplo, sei lá, diminuir. Tá? E aí, se diminui a viscosidade, você não tem mais o efeito de lubrificação que você gostaria que existisse. Tá? Então, por isso que os óleos aí utilizados nos motores, nas máquinas, eles são aí muitas vezes multiviscosos. Tá? Então, vejam aqui que a força ela está associada à velocidade relativa entre o fluido e a placa. Tá? Então, nós vamos chamar de força de atrito viscoso essa equação aqui, força igual a uma constante, né, vezes a velocidade. Então, a força de atrito viscoso ela é proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, na verdade, a relação de velocidade, maior o atrito viscoso. Tá? É muito fácil você verificar essa equação, né? Quando vocês puderem sair de casa, né? Se vocês não estão saindo, vocês podem andar de carro e colocar a mão para fora da janela, né? Tomando cuidado para não perder a mão, né? Você põe a mão fora da janela e quando o carro está devagar, né? Você vai observar que existe uma certa força, uma força de arrasto aerodinâmico na sua mão. Tá? E quando a velocidade é maior, a força aumenta. Tá? Então, essa diferença de força aí no arrasto do fluido ao redor da sua mão depende aí desse atrito viscoso. Aí, tá? Na verdade, esse não é um bom exemplo, mas dá para você entender como é. Na verdade, o exemplo da mão, a força, o fluido, ele vai direto na mão, né? Então, não é exatamente isso, né? Então, você põe a mão, o fluido está passando aqui, vejo que o fluido, a direção da velocidade do fluido é normal à superfície da mão, tá? O correto para você interpretar essa fórmula é que essa velocidade aqui, ela é tomada tangencialmente em relação às superfícies. Tá? Então tem que tomar cuidado aí. Esse exemplo que eu dei não é um exemplo muito bom, tá? Mas dá para entender um pouco. Tá? Então nós vamos escrever que a força de atrito viscoso ela é proporcional à velocidade. A velocidade nós vamos escrever como dx dt, derivada da posição em relação ao tempo, ΔX sobre ΔT. O ponto aqui representa a derivada temporal. E esse menos significa que a força de arrasto viscoso ela é contrária à direção da velocidade. Você pode escrever, na verdade, essa fórmula vetorial. Né? Eu poderia aqui, deixa eu escrever aqui, né? A fórmula vetorial. Né? Você pode pôr um vetor aqui. Escrever com o mouse é uma droga. Pode pôr um vetor aqui, então significa que a força de resistência do fluido ao movimento é contrária à velocidade que você está tentando impor àquele fluido. Então, se você tem um fluido e você tenta impor essa velocidade ao fluido, ele vai apresentar uma resistência a esse movimento que é contrária, por isso que esse sinal negativo, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta aí, alguma colocação, pode interromper, tá, pessoal? Ok, então, vamos lá. Bom, vocês viram aí, né? Então, nós consideramos o caso daquela placa do fluido entre as duas placas, tá? Eu não sei se vocês estão enxergando aí a minha imagem, tá?
mas deixa eu escrever no quadro aqui. Então, você tem Estão enxergando? Tá. Eu enxergo só o slide. Ah, estão enxergando só o slide? Então deixa eu sair daqui. Espera só um pouquinho. Mas se clicar na imagem dele e minimizar, maximiza. Ah, tá. Deixa eu fazer aqui um. Estão vendo? Agora sim, né? Então, se você tem o fluido entre essas duas placas, o que nós podemos fazer, nesse caso aqui, é enrolar isso num cilindro. Né? Então, eu posso enrolar esse sistema no cilindro dessa maneira. Então, aqui seria uma placa, a placa enrolada, né? E a outra placa enrolada aqui. De tal maneira que nós temos um outro tipo de amortecimento que vai ser considerado nas vibrações, que ele não aparece tanto, mas nós vamos fazer os cálculos referentes a esse tipo de amortecimento, que é o amortecimento do tipo Coulomb. Tá? E esse amortecimento é o que vocês já conhecem, é o tipo de atrito seco. Né? Então, o atrito seco, vocês já devem ter estudado em Física 1, né? Que quando você tem duas superfícies, tá? Duas superfícies em contato, então aqui, por exemplo, eu desenho um bloco, e esse bloco colocado aqui em cima de uma mesa, uma superfície. Quando você tenta movimentar esse bloco, aparece uma força de atrito. Tá? E a superfície do bloco com a superfície da mesa, elas são mantidas em contato porque existe uma força. Tá? Então, quando você coloca, por exemplo, um tijolo em cima de uma mesa, esse tijolo ele tem um peso. O peso vai puxar para baixo. Tá? E como o tijolo aplica na mesa uma força-peso, por ação e reação, a mesa aplica uma força normal no tijolo. Tá? Então, nós consideramos a força normal aí, tá? Como a força de contato entre essas duas superfícies. Tá? Então, você tem força de contato entre as duas superfícies, tá? E se você tentar movimentar, né? Se eu tentar movimentar um corpo em relação ao outro, a movimentação ao longo dessa linha, tá? Então, se eu aplicar uma força aqui nessa direção, e entre essas superfícies existe uma força de contato normal aqui, o que vai acontecer é que eu tenho atrito, e aí esse atrito vai gerar aqui uma força de atrito. Então, você vai tentar arrastar o bloco para lá, mas você vai observar que existe uma certa dificuldade, existe uma força contrária tentando frear esse movimento que você tenta imprimir no corpo. Tá? Quando a força que você aplica é maior do que a força de atrito máxima que esse sistema pode ter, isso daqui seria a força de atrito máxima, né? O coeficiente de atrito entre as superfícies vezes a normal. Tá? Isso me dá a força de atrito máxima. Tá? Então, por exemplo, se você tem aí a borracha e asfalto, por exemplo, né? Para o deslizamento, não rolamento, né? Deslizamento da borracha, escorregamento da borracha no asfalto, tá? Você tem um coeficiente de atrito aí que não lembro, acho que é das ordens 0,63, 67, alguma coisa assim. Tá? E se você tenta deslocar isso, tá? Isso vai depender da força normal, né? Fazendo o coeficiente de atrito, né? Veja que aqui esse μ não é aquela viscosidade, aí são as mesmas letras, não confundam. Aqui μ é o coeficiente de atrito. Tá? Então, o coeficiente de atrito vezes a força normal me dá a força de atrito máxima. Tá? Quando você inverte essas flechas, então estou tentando movimentar o bloco naquela direção. Tá? Quando eu tento movimentar o bloco naquela direção, a força de atrito é contrária. Tá? Mas se eu tentar movimentar para o outro lado, isso vai inverter. Tá? Então, o que vai acontecer nas vibrações, quando você tem atrito seco, quando você tem amortecimento do tipo Coulomb? Tá? Quando você tem uma peça que ela está vibrando, tá? Ela está vibrando, né? Ela está em oscilação, tá? E ao mesmo tempo ela está atritando numa superfície. Tá? Então, você tem um corpo que está atritando numa superfície. Ele vai e vem, vai e vem, vai e vem. Tá?
tá? Como ele vai e vem, tá? Esse movimento de vai e vem, ele está associado aí a uma força de atrito que também vai ficar invertendo, tá? Quando o corpo ele se movimenta para lá devido à vibração, o atrito é para cá. Quando o corpo se movimenta para cá devido à vibração, o atrito é para o outro lado. Tá? Então, essa é a dificuldade que nós vamos ter para tratar matematicamente o atrito de Coulomb, o atrito seco, no caso das vibrações. Tá? Você vai ter que introduzir uma função que vai ficar fazendo essa inversão aí, né? E essa função ela se chama função sinal, como nós vamos ver mais adiante, certo? Então, esse é um caso. Na verdade, o atrito de Coulomb ele não é tão importante. O mais importante aí que nós vamos ver vai ser o atrito viscoso mesmo. Tá? Além do atrito de Coulomb, nós temos o atrito chamado atrito por esterese. Tá? Essa palavra esterese, né, se você for procurar a origem dela, você pode tratar essa palavra como um atraso. Tá? Todo sistema que apresenta um certo atraso, um certo delay, um atraso na resposta, você pode caracterizar como um sistema aí esterético ou que tem uma esterese. Né? Se você manda uma mensagem para alguém e ela demora para responder, existe uma esterese. Tá? Então, o que significa você ter o amortecimento por esterese, né? A dissipação de energia no sistema vibracional por esterese? Isso significa que é o amortecimento que aparece, a dissipação de energia que aparece quando você deforma um corpo. Então, se você tem um corpo, né, e você deforma esse corpo, nessa deformação você gasta energia e essa energia ela é perdida na forma de calor. Tá? Então, vamos supor aí que você tenha, por exemplo, né, uma placa desse tipo, e essa placa ela está vibrando. Né? Se eu vibrar essa placa, né, dessa maneira, toda vez que você faz essa vibração, tá, isso implica numa deformação do sistema. E para deformar o sistema, você gasta energia. Tá? Então, por exemplo, para essa placa aqui, né, eu vou deformar, fazer esse movimento aqui, eu estou dando energia. Tá? Se eu solto a placa, essa energia ela é devolvida. Tá? Então, será que, vamos supor que para eu deformar essa placa aqui, eu gastei 10 joules. Será que quando eu solto, eu recupero esses 10 joules? Tá? Então, essa é uma pergunta que você pode tentar responder. Né? Será que o teu sistema vibracional ele devolve toda a energia que você dá para esse sistema? Tá? Então, no caso aí, quando você tem a deformação do material que está participando dessa vibração, tá? Pode ser que nem toda a energia seja recuperada aí. Pode ser que a energia ela seja perdida aí, por deformações aí permanentes. Tá? Então, como é que você estuda deformações lá Bom, depois eu explico isso. Tá? Nós vamos ter que considerar a mecânica dos sólidos, a resistência dos materiais. Né? Então, lá na resistência dos materiais, você tem um material e você aplica esforços nele. E você quer saber como ele vai deformar. Tá? Então, vamos supor aqui uma mola. Tá? Aqui eu representei uma mola real. Tá? Essa mola real, na verdade, ela tem dentro dela, ela tem todas as características aí que nós consideramos, todos os elementos que nós consideramos. Tá? Quando você tem essa mola, né, uma mola física mesmo, imagine aqui uma mola de aço, né, uma mola helicoidal aí de aço. Tá? Quando você aplica energia nesse sistema, tá, ele vai armazenar energia na forma de energia potencial. Tá? Então, K é a constante elástica associada a essa mola. Eu já escrevi para vocês se você tem uma mola, tá, de um certo diâmetro de fio, um diâmetro de espira, tá, um certo tipo de aço, como você calcula a constante elástica equivalente. Tá? Se você deforma essa mola por uma certa distância x,
o que vai acontecer é que você está armazenando energia mecânica nessa mola, na forma de energia potencial. Uma mola, ela é nada mais, nada menos do que uma pilha mecânica. Você dá energia para o sistema, né? Você pode pegar uma mola, aperta ela, comprime ela. Se você amarrar a mola, tá? Você pode guardar essa energia, né? Você está armazenando essa energia como você faz numa pilha elétrica. Tá? E aí, se você soltar a mola, ela vai tomar a sua forma original, né? Ela vai voltar. Tá? Então, ela vai devolver essa energia. Tá? É a mesma coisa que aquele brinquedo, né? Aquele brinquedo ali, que você tem um brinquedo de criança, que você tem uma caixinha, né? E lá dentro da caixa tem um boneco, tem um palhaço. E quando você fecha a caixa, a mola fica comprimida, tá? A energia fica armazenada na mola, e quando você abre a caixa, essa pilha mecânica te devolve essa energia. Tá? Agora a pergunta é a seguinte: será que a energia que você colocou ali no sistema para deformar o sistema, ela no final ela é toda recuperada? Provavelmente não. Provavelmente a energia que você recupera não é a mesma. Tá? Isso porque quando você tem uma mola, na verdade, ela tem os 3 elementos mecânicos vibracionais que nós vimos. Então, uma mola real, ela tem aí a parte elástica. Na verdade, essa parte elástica é que é responsável por esse armazenamento de energia potencial. A constante elástica é considerada para esse elemento. Tá? Nós temos aí a mola, ela também, uma mola física, ela também tem uma massa, tá? Então ela tem aqui a parte inercial, tá? E além disso, nessa deformação do material, para você mudar ali a proporção, o tamanho, as distâncias ali no pedaço de aço, você tem que deformar esse sistema, tá? Você pode deformar, essa deformação ser transitória ou permanente. Por exemplo, você deforma essa placa, né? Eu posso deformar essa placa, né? E essa deformação, depois que eu tiro a força, ela some. Mas se eu fizer isso com uma força cada vez maior, né, o que você vai ver é que a placa ela vai apresentando uma deformação permanente. Tá? Então, nessas deformações aí permanentes, você não recupera mais a energia que você tinha colocado. Tá? Então, uma mola física, uma mola real, ela tem tanto uma parte aqui associada ao elemento elástico, tá? A uma mola mesmo, isso aqui seria uma mola ideal, uma mola matemática, tá? Imaginária, abstrata, né? A mola também tem uma massa, o efeito inercial dela, tá? Quando as espiras da mola estão em movimento, elas também carregam energia cinética. Tá? E, além disso, o material da mola, para deformar, ele também vai absorver energia, ele vai dissipar energia por deformação, né? Por amortecimento por esterese, e você vai considerar o amortecimento por esterese numa mola real, dado por esse amortecedor aqui, abstrato, tá? Ok? Então, considerando lá as ideias lá da mecânica dos sólidos, quando você tem um corpo, vamos supor aqui um cilindro de metal, um eixo, e você aplica uma força de tensão aí, né? Então uma tensão, por exemplo, uma tração. Tá? Então você vai tracionar o material. Toda vez que você traciona o material, você aplica essa tensão aí sigma, a força dividida por essa área aqui, a área de seção reta desse corpo de prova aqui, ela vai me dar essa tensão, ela vai causar uma certa deformação. E essa deformação está associada aqui a uma modificação do comprimento original. Então você tinha um comprimento original L, e quando você aplica essa tração, essa tensão externa, você modifica esse comprimento original por um ΔL. Tá? Então a relação entre a tensão e a tensão aplicada e a deformação observada, né, como vocês sabem, isso é representado no diagrama tensão-deformação. Tá? Então, se eu aplico uma tensão, tá, você vai observar uma deformação de acordo.
Tá? Se a tensão é pequena, a deformação ela vai ser mais ou menos proporcional a essa tensão. Tá? Então nós temos aqui nesse gráfico uma região aqui proporcional. Quanto maior a tensão aplicada, maior a deformação observada. Então nessa região aqui, você tem aqui a definição aí do módulo de Young, que seria a região de Hooke, aqui, né, do comportamento do tipo mola-Hooke. Né? Mas aí se você aplica uma tensão maior, aí nesse caso a deformação observada ela não vai ter uma relação muito simples com a tensão aplicada. Então você vai ter aí uma região aí que não é mais, você não tem mais proporcionalidade, você vai além e você entra aqui numa deformação aí permanente até a ruptura. Tá? Então nesse gráfico aqui, tá, toda vez que você aplica uma tensão no material, você observa uma deformação. Então aplica uma tensão no material, você observa uma deformação. Tá? Agora, nós vamos imaginar o seguinte, que eu vou aplicar essa tensão, tá? Ou essa deformação diversas vezes. Tá? Ou seja, eu vou aplicar a força tensionante, né, os esforços externos, de maneira repetitiva. Então, numa vibração, o que acontece é que os esforços aplicados no corpo, eles são repetitivos. Tá? E essa repetição, ela pode levar aí a perdas de energia. Tá? Então, nesse gráfico aqui, mesmo gráfico de tensão deformação, então nós temos aqui a parte mais ou menos linear, e aí você pode continuar aplicando tensão aqui, e se você, a partir de um certo ponto aqui, você aplica a tensão no material, você tensiona o material, né? Vamos supor aqui, vou pegar um objeto aqui, por exemplo. Então, você tem aquele cilindro lá, você aplica uma tensão, tá? Uma força externa, você vai observar uma deformação. Tá? Se você libera o sistema, se você retira aquela força externa, o sistema, né, ele vai voltar para o seu tamanho original. Então, aplica uma força, tá? Eu aplico essa força aqui, essa tensão, eu observo essa deformação. Aplico essa força, eu observo essa deformação. Mas aí, se eu retirar essa tensão externa, tá? Se eu estou nessa região aqui, eu vou observar que o sistema ele volta por esse caminho aqui. Tá? Ele vai recuperar o tamanho original. Tá? Então, isso aqui seria o comportamento elástico. Né? Eu deformo o sistema, tá? Eu deformo o sistema e quando eu retiro essa tensão externa, ele retorna para a sua forma original. Tá? Mas pode ser que, dependendo da tensão que você tenha, se ela for excessiva, você aplica essa tensão externa maior e quando você retorna, quando você retira essa tensão externa, o sistema ele não volta mais para o tamanho original. Tá? Ele não vai mais voltar por esse caminho aqui. Ele vai voltar fazendo um outro caminho. E depois disso, vai restar aqui uma deformação que não existia antes. Tá? Então você tem uma certa deformação aí remanente ou que resta. Então você aplica uma força, mas se essa força externa é excessiva, tá? O sistema ele não vai mais retornar para o tamanho original. Ele vai apresentar uma deformação aí que é permanente, que não é mais transitória, mas sim permanente. Então ele não volta mais por esse caminho. Em geral, no regime elástico, ele vem por aqui e volta por esse caminho. Mas se você ultrapassa esse limite, tá? E você retira, a partir de um certo ponto, se você retira a tensão externa, ele não vai mais voltar pelo mesmo caminho, ele vai voltar por um outro caminho, apresentando aí uma deformação permanente. E aí você pode continuar isso. Vejam que numa vibração, você aplica a tensão, né? Vamos supor aí que eu tenha essa caneta aqui, né? E você aplica uma tração, tá? Libera essa tração e em seguida você aplica uma compressão. Tá? Aplica uma tração, libera e aplica uma compressão. Então você vai fazer, na verdade o que você está fazendo, você está mudando o sinal aqui da tensão. Então uma hora você tem a tensão
associada à tração, outra hora à compressão. Tá? Então, o que vai acontecer é que você vai produzir aí um ciclo, tá? De deformação. Tá? Então, você aplica uma tensão numa direção, aplica a tensão na outra direção. Então, a vibração, né, em termos de força externa aplicada no material, ela vai ficar flutuando aqui. Tá? Então, a vibração no sistema ela vai ser refletida aqui numa aplicação alternada de tensões no material. E essas tensões alternadas vão gerar aqui deformações alternadas. Tá? Então, o que vai acontecer é que você vai ficar circulando durante a vibração do sistema. Você tem aqui a circulação ao longo desse ciclo aqui. Você vai percorrendo esse ciclo aqui, né? E você tem as deformações aí do sistema. Tá? Então, quando você tem esse diagrama aqui, esse ciclo de esterese, a partir do ciclo de esterese nós podemos extrair quanta energia é dissipada no sistema. Tá? Então, essa figura aqui eu peguei do Hall, né? Então, ela mostra como você tem aqui esse gráfico de tensão e deformação, o mesmo gráfico. Tá? E se você considera aqui uma pequena área aqui, né? Então se você integra a área sob essa curva aqui, então você tem aqui uma curva de tensão e deformação, e se você integrar a área sob essa curva, essa área é igual à energia do sistema. Tá? Então, por exemplo, né? Aqui eu estou aplicando a tensão, né? Estou aplicando a tensão, o sistema está deformando, tá? Mas aí quando eu libero o sistema, ele vem por aqui, o sistema devolve essa energia. Então, para deformar o sistema, eu dou a energia, e quando eu libero a tensão desse sistema, quando eu tiro as forças externas, o que acontece é que o sistema devolve essa energia. Então, eu tenho uma energia gasta na deformação e uma energia devolvida ou recuperada quando o sistema retorna. Tá? Então, a diferença aqui vai ser dada aí por essa área. Então, essa área está associada à energia de deformação. Tá? Então, a energia de deformação no ciclo de esterese, tá? Então, esse é o ciclo de esterese no sistema vibracional. Tá? Você tem um corpo, né? E esse corpo ele está vibrando de alguma maneira. Tá? A vibração dos pontos que compõem esse corpo causam aí deformações. Tá? E essas deformações vão dissipar a energia, vão roubar a energia do sistema, e a energia do sistema vai ser dada basicamente pela área dentro desse ciclo de esterese aqui. Tá? Então, a fórmula que você teria que usar aí para calcular isso, né, seria essa: você tem que integrar aí a curva de tensão ao longo da coordenada de deformação. Tá? Então, você vai ter uma função aí e você vai ter que integrar. Na verdade, isso daqui é uma integral, para o ciclo de esterese, isso daqui vira uma integral de linha, né? Vira uma integral de linha que vai ficar ao longo desse caminho aí de esterese. Tá? Esse U, né, é uma densidade de energia, é energia por volume, tá? Por volume de material. Porque quanto mais material você tem, tá, mais energia você vai depositar naquele volume, e se você tem vibração, mais energia você vai dissipar nesse volume. Tá? Então, essa informação aqui do ciclo de esterese é muito importante mecanicamente. Tá?